Boa tarde. Boa tarde. Hoje no Jornal José Brandão iremos falar sobre os vários tipos de poluição, como poluição luminosa, hídrica, atmosférica, entre outros. Poluição e introdução de substâncias ou energia de forma acidental ou intencional no meio ambiente, com consequências negativas para os seres vivos. Agora vamos passar para nossas repórteres. Boa tarde, Renata e Luciano. Poluição sonora é o excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da população. É o alto nível de decibéis provocado pelo barulho constante proveniente de atividades que perturbam o silêncio ambiental. Dependendo da intensidade dos decibéis, são altamente agressivos aos ouvidos, pois só suportamos som até 55 decibéis. Sons acima de 75 decibéis podem provocar problemas à nossa saúde. Esse tipo de poluição é considerada crime ambiental e pode resultar em multa e reclusão de 1 a 4 anos. Poluição radioativa. A poluição gerada pela radiação, matérias radioativas, é considerada o pior tipo de poluição, posto que é mais perigosa para o planeta. As substâncias podem ser naturais ou artificiais. A poluição radiativa surge pela energia nuclear ou atômica, produzida pelas usinas nucleares. Poluição térmica é oriunda do aquecimento das águas naturais pela introdução da água quente, utilizada na refrigeração de centrais elétricas, usinas nucleares, entre outros. Esse aquecimento das águas de rios, mares e lagos pelo despejo de água quente utilizada na refrigeração de refinárias siderúrgicas. Nessas águas aquecidas, há menores quantidades de oxigênio dissolvidas e isso pode levar à morte por asfixia de alguma espécie. Ocorre o aumento da temperatura da água ou do ar, ocasionando mudanças no meio ambiente. Poluição visual. Dá-se o nome de poluição visual ao excesso de elementos ligados à comunicação visual, como cartazes, anúncios, propagandas, banners, placas, entre outros. A grande quantidade de elementos destinados à comunicação visual. A poluição visual é onde há muito outdoor, banners, as cidades como Estados Unidos pelo ponto turístico. A poluição luminosa é um tipo de poluição gerada pelo excesso de luz artificial. Muito comum encontrar esse tipo de poluição nas grandes cidades com excesso de iluminação pública, anúncios, banners, placas e outdoor. As causas e consequências. Criadas pelos seres humanos e geradas sobretudo pelo processo de industrialização, a poluição luminosa é um problema muito comum na atualidade. Ela tem maior presença nos grandes centros, onde o processo de industrialização é mais forte. Esse problema teve início com a invenção de eletricidade. Começamos a utilizar muitas luzes artificiais. Aos poucos, isso foi gerando impactos negativos e desequilibrando os ecossistemas. Poluição luminosa. A poluição luminosa afeta substancialmente os ciclos migratórios, alimentares e reprodutivos de diversas espécies de animais e plantas. Nos seres humanos, o excesso de luz pode alterar nosso ciclo biológico. A poluição luminosa gera diversos impactos negativos no meio ambiente e na vida dos seres humanos. Principais consequências da poluição: redução da visibilidade, dificuldade com observações astronômicas, interferência nos ecossistemas, animais e vegetais, alterações mentais de alguns tipos de câncer. Agora irei falar alguns tipos de poluição luminosa: brilho do céu, luz intrusa, ofuscamento, desordem, excesso de iluminação. Soluções: a poluição luminosa pode ser facilmente solucionada diminuindo os locais de incidência e a intensidade da luz, o que, consequentemente, leva à redução de energia. A própria população deve ter consciência desses fatores e utilizar a luz somente quando for preciso e no tempo necessário. Poluição hídrica, causada pela atuação indevida das práticas humanas, pode gerar impactos sobre espécies e provocar a escassez desse recurso natural. A poluição hídrica corresponde ao processo de poluição, contaminação de rejeitos nas águas dos rios, mares, lagos, oceanos, córregos e nascentes. A principal causa da poluição das águas é o desenvolvimento desenfreado das atividades econômicas, sobretudo nas cidades. Outra causa também apontada é o destino incorreto do lixo por parte da população, que atira objetos nos recursos de água. As consequências da poluição das águas são diversas. A primeira é a perda de recurso hídrico para o consumo.
Outro efeito da poluição hídrica é a ocorrência do fenômeno chamado de eutrofização da água. Para combater a poluição das águas, é preciso intensificar as campanhas de conscientização ambiental, promover medidas de controle e fiscalização, realizar o correto manejo dos recursos sólidos do tratamento da água. Em Minas Gerais, é o estado que mais polui o Rio São Francisco. Em Caeté, podemos ver o córrego Ribeirão Caeté, que está em um estado crítico de poluição. A poluição atmosférica é o acúmulo de substâncias tóxicas e químicas no ambiente, principalmente o gás carbono, fazendo que a atmosfera fique poluída. A causa da poluição atmosférica é a liberação de gases e substâncias tóxicas no ambiente, como o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. É também a queima de produtos derivados do combustível, como fósseis, petróleo e carvão mineral. Poluição do solo. As principais causas da poluição do solo são o acúmulo de lixo sólido, como embalagem e plástico, papel e metais. Os principais danos da poluição do solo é a infertilização do solo para a plantação e a contaminação das águas. A terra se torna improdutiva e também ocorre a saturação do solo. Lixão é um local onde o lixo é depositado ao céu aberto, provocando graves impactos no ambiente. Aterro sanitário. O aterro sanitário é uma área licenciada por órgãos ambientais destinados a receber resíduos sólidos urbanos, basicamente lixo domiciliar, de forma planejada, onde o lixo é compactado, coberto por terra e formado diversas camadas. O Jornal José Brandão termina aqui. Boa tarde. Boa tarde.